O Kizami sabia que Obito Uchiha estava vivo o tempo todo? Essa é uma pergunta que nos leva a algumas conclusões bem intrigantes. O Obito é famoso por ter mantido o Yagura, quarto Mizukage, sob um genjutsu por anos, o que dava a ele o total controle da Vila da Névoa. E o Kizami foi uma das primeiras pessoas a descobrir isso. Não, ele não descobriu por vontade própria. O Obito mesmo se mostrou para ele e revelou essa manipulação. Isso coloca o Kizami em uma posição de conhecimento privilegiado muito antes de qualquer outra pessoa no mundo ninja. Quando vemos o flashback do Kizami pouco antes de ele estar prestes a morrer, quando Aoba está lendo a sua mente, vemos uma interação muito interessante entre Kizami e Obito. Tudo começa quando Fuguki, aquele gordão ninja espadachim lendário da névoa, dono da Asama Errada, dá ao Kizami uma missão de escoltar um grupo ninja. E caso esse grupo fosse capturado, Kizami tinha a ordem de matar todos eles, para que ninguém desse informações ao inimigo. E o Kizami faz isso, ele simplesmente mata todo mundo com direito a um quadro muito sinistro no mangá, dele no meio de todo mundo agachado nas sombras enquanto está esfaqueando um dos ninjas da névoa. Muito foda esse quadro, viu? Nesse meio tempo, Kizami descobre que seu próprio líder, Fuguki, está vendendo informações da vila para outras nações. Então, revoltado com essa hipocrisia, Kizami retorna à aldeia, mata Fuguki e toma posse da sua Asama Errada. E agora então aparece e diz para o Kizami que ele havia feito um ótimo trabalho e que sabia que Fuguki era um traidor e que ele ficaria descuidado perto de Kizami, o seu subordinado. Então agora diz que a partir desse momento a Asama Errada era de Kizami e que ele seria o seu novo subordinado. Kizami acaba entendendo que Agura o usou para matar Fuguki, porque Fuguki poderia estar sendo algum tipo de rival político. E Kizami até desconfia, insinuando que Agura poderia querer matá-lo algum dia também. Mas Agura garante ao Kizami que isso não vai acontecer, porque o Kizami é um tipo diferente de shinobi, um shinobi muito leal. Como o Kizami passou a vida executando todos os tipos de missões sujas, ele passa a enxergar o mundo como uma farsa e começa a questionar a si mesmo, seus objetivos e propósito de vida. Sentindo um vazio e sentindo que não se encaixava em mais lugar algum, sendo que seu próprio mestre estava traindo a vila enquanto ele era usado para isso. Até que uma sombra aparece atrás do Mizukage dizendo: "Permita-me libertá-lo da dor dessas falsidades. Eu criarei um mundo, um lugar onde você pertença." A sombra diz a Kizami para se juntar a ele e se tornar seu aliado, porque Kizami trabalhou para lidar e descartar seus camaradas por tanto tempo que ele bem que poderia fazer algo diferente agora. E é aí que a sombra abre seu olho e ele vê o Sharingan brilhando vermelho na escuridão. Esse é o momento que o Kizami entende que essa pessoa esteve controlando o quarto Mizukage por quem sabe quanto tempo foi. E Kizami fica profundamente impressionado. Ele pergunta quem é a sombra e a sombra responde com o nome de Madara Uchiha. Nós obviamente sabemos que esse não é o verdadeiro Madara Uchiha. É o Obito se passando por Madara, como ele fez durante quase todo o Shippuden. E é aí que a leitura de mente do Aoba quebra, porque Kizami morde sua língua. Ele queria garantir que ninguém conseguisse esse tipo de informação. Então nós acabamos de ver as próprias memórias de Kizami e vemos que o Tobi/Madara/Obito contou ao Kizami sobre o projeto do Tsukuyomi Infinito. Ele contou ao Kizami sobre um mundo livre de mentiras, já que essa é uma coisa da qual Kizami estava farto nesse mundo. Kizami é um homem leal e ele estava cansado de traições e mentiras. Mas nesse projeto do Tsukuyomi Infinito, parecia que Kizami poderia finalmente encontrar a verdade. Isso acontece pouco antes do Kizami estar prestes a morrer e ele acaba pensando em como gostaria de ter ido para lá, para esse mundo sem mentiras. Pareceu. E isso é muito interessante, porque Obito realmente conta ao Kizami sobre o plano real para Akatsuki, e muito antes de Kizami sequer se juntar a Akatsuki, porque além de Kizami, Obito e Zetsu, os outros membros não acham que estão trabalhando para esse plano estranho do Tsukuyomi Infinito. Eles acham que estão trabalhando para o Pain, e o objetivo do Pain era completamente diferente. O Nagato queria infligir dor sobre o mundo para que as pessoas se entendessem, dando a elas super armas que eles criariam usando as bestas de caudas. O cara lançou uma bomba nuclear em Konoha, velho. Já o Obito queria criar um mundo de ilusão perfeito em todo o planeta para que as pessoas não conhecessem nada além de paz e felicidade. E o Kizami já sabia disso há muito tempo. Beleza, o Kizami sabia que o Madara estava controlando o Yagura, mas ele não sabia que o Tobi da máscara laranja era a mesma pessoa que controlava o Yagura, até que o Tobi conta tudo para ele depois da luta de Sasuke contra o Itachi. Tobi vai atrás de Kizami depois que o Itachi morreu. E nessa cena, o Kizami tá subindo algumas escadas, meio irritado, e acontece alguns diálogos bem curtos e cômicos com o Tobi, como sempre foi com o personagem, né? Até que do nada, o Tobi muda sua voz e começa a falar como Madara.
Isso logo chama a atenção de Kizami com certeza, e Toby remove a sua máscara. Kizami olha para o seu rosto e diz: entendo, eu não tinha a menor ideia de que você era o Toby, meu senhor. Então isso mostra que ele não tinha ideia nenhuma que o Madara estava na Akatsuki para começar. E então Toby diz que continuará a contar com Kizami, porque o Kizami realmente acredita no plano do Tsukuyomi infinito. Então agora que o Kizami sabe que é o Madara que está dando as ordens na Akatsuki, ele vai trabalhar ainda mais duro e ser ainda mais leal. Mas algumas coisas muito estranhas acontecem nessas duas cenas em relação ao Kizami e ao Obito e suas interações. A primeira é como o Kizami acabou na Akatsuki para começar. Como já vimos, ele não tinha ideia de que o Madara estava na Akatsuki ou que o Madara estava dando ordens para a Akatsuki. Ele achava, como todo mundo, que a Akatsuki era liderada por Pain e que tinha um objetivo muito diferente do Tsukuyomi infinito. Será que depois de seu primeiro encontro, o Madara disse para Kizami se juntar a essa organização, sair da sua vila e ajudar a reunir as bestas com caudas? Eu suponho que sim, viu? É muito tentador acreditar nessa teoria. O Obito estava obviamente manejando a Akatsuki por trás dos panos, então ele com certeza diria ao Pain para recrutar Kizami. Mas por que quando Toby entrou na Akatsuki de fato, ele já não contou de uma vez pro Kizami que ele era aquele cara que estava controlando Yagura? Obito poderia estar preocupado que Itachi usasse Genjutsu no Kizami e extraísse informações e entendesse que Obito controlava a Vila da Névoa no caso. E ele também poderia descobrir mais segredos sobre Obito, sobre o Toby e o plano do Tsukuyomi infinito que ele contou ao Kizami. Definitivamente não é coincidência que o Toby contou para o Kizami que ele era o Madara só depois que o Itachi morreu. Outra coisa estranha e que não parece fazer muito sentido é quando o Toby revela o seu rosto para Kizami. O Kizami estava muito cético sobre o Madara Uchiha estar vivo, então não seria estranho se esse cara com seus 20 e poucos anos de idade chegasse para ele, tirasse sua máscara e mostrasse esse rosto todo desfigurado, esmagado por uma rocha, e que esse rosto não parece nem um pouco o do Madara? Tipo, é claro que os Uchihas compartilham algumas semelhanças, eles têm o mesmo tipo de cabelo, eles têm um Sharingan, mas o Madara e o Obito parecem bem diferentes, viu? A gente sabe que nesse universo de Naruto existem estátuas e até mesmo fotografias. Então se tem um ninja que seu rosto provavelmente seja reconhecido por todo mundo, esse ninja seria Madara Uchiha, certo? Tem até estátua dele, gigante, no Vale do Fim. E ainda assim o Kizami olha pra esse cara e diz: ah sim, com certeza, esse aí é o Madara, eu vou confiar. Então há algumas possibilidades quanto ao que realmente aconteceu aqui depois que o Obito mostrou seu rosto para o Kizami. A primeira é que o Kizami apenas acreditou que aquele cara com metade do rosto amassado realmente era o Madara Uchiha. Na cabeça dele, ele colocar o Yagura sobre o Genjutsu é o suficiente para dizer sim, esse cara é o Madara Uchiha, o que não soa como a melhor explicação para mim. A outra é que ele simplesmente usou um jutsu de transformação quando mostrou seu rosto a Kizami se transformando no Madara. A gente sabe que isso não seria muito difícil de fazer. Naruto criança já estava se transformando no Sasuke para dar uns beijinhos na Sakura, né? E a terceira possibilidade, e que essa é ainda mais ousada, é que Obito literalmente contou tudo para Kizami. Talvez enquanto ele contava ao Kizami sobre o plano do Tsukuyomi infinito, ele também contou como Madara resgatou ele dos escombros, como Madara ensinou a ele tudo que ele sabia, como ele despertou o Mangekyo Sharingan e como ele estava realizando os sonhos de Madara se passando por Madara Uchiha. O Kisame acaba abraçando essa ideia, então quando o Kisame vê o rosto do Obito novamente, ele o chama de Madara porque eles estão jogando aquele joguinho ali que o Obito tá fazendo. E assim o Kisame saberia que esse cara que está na Akatsuki agora, esse homem mascarado, costumava ser um ninja da Folha que estava no clã Uchiha e era colega de equipe do Kakashi e etc. Então ele saberia o segredo muito antes de qualquer pessoa na obra. E por conta de que Kisame interrompeu o interrogatório de Aoba quando ele morde a própria língua no momento em que Aoba iria ver o rosto de Obito, parece que ele colocou muito mais esforço em garantir que os planos e a identidade de Obito não fossem revelados aos seus interrogadores. Provavelmente porque o Obito revelou muita coisa pra ele ali naquele momento, enquanto contava sobre o Tsukuyomi infinito. E se o Aoba continuasse cavando ali, ele teria encontrado essa parte específica da memória. Kisame e Obito tinham muito mais história do que qualquer outra pessoa na Akatsuki tinha com Obito. Afinal, eles se conheceram muito antes do que qualquer outra pessoa, né? Tirando os Zetsu, é claro. E essa é realmente a única maneira para que as coisas façam um pouco mais de sentido se você não disser que o Obito usou um jutsu de transformação sobre a máscara na hora que revelou seu rosto. Agora, sempre tem alguma chance de que o Kishimoto não tenha pensado muito profundamente sobre isso e ter pensado que poderia ser legal se houvesse essa cena da revelação entre o Toby e o Kisame. Mas vamos lá, quem se importa se o Kisame viu o rosto do Obito ou não? Isso não tem nenhuma diferença prática na história. De qualquer forma, eles estão fingindo que aquele ali é o Madara. Mas não, é muito mais convincente se você pensar que o Kisame sabia sobre o segredo do Obito aqui. E
Mais tarde, quando descobrimos sobre a sua motivação sobre o Tsukiyomi infinito e como ele está seguindo o plano que o Madara, entre aspas, contou para ele, faz muito mais sentido quanto ao porquê ele é tão leal a essa pessoa em particular e porque ele ficou na Akatsuki até o final e acabou encerrando sua própria vida para manter o segredo dos seus companheiros intacto. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se sim, não deixe de acompanhar o canal. Eu vou estar deixando aí sugestões de outros vídeos para que você possa estar dando uma olhada e acompanhar mais de perto o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, até o próximo vídeo, fui!